Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo e esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês sejam bem seguros em casa, para o pessoal que voltou às aulas aí, bom retorno para vocês. É, E eu gostaria de falar hoje com vocês sobre uma pergunta que às vezes aparece, né, vai surgindo, de um termo que a gente usa muito quando a gente fala de política internacional, de relações internacionais, de geopolítica, que é o termo potência. Né? A gente vive falando isso, a gente ouve muitos jornalistas e os acadêmicos falando sobre isso, mas acho que raramente a gente para pensar certinho qual que é a importância desse termo e o que significa um país ser ou não ser uma potência. Então é por isso que hoje a gente quer tentar delinear um pouquinho essa questão, esse conceito, e abordar brevemente, né, o que é uma potência. Essa que é a nossa ideia com o vídeo de hoje. A gente, inclusive, está fazendo pelo Redes e Poder, no Sistema Internacional, um curso falando sobre a crise de 2008 e a influência nela, a influência que essa crise teve, para que a gente chegasse hoje em dia com um tensionamento cada vez maior entre Estados Unidos, Rússia e China. Então é bem interessante a gente parar para pensar, porque se a gente adicionar mais alguns países aí no meio, como a Alemanha, às vezes colocando o Japão, Coreia do Sul, de uma forma ou de outra, França, o Reino Unido, um pouquinho menos, Índia, a gente vai enxergar aí países que realmente têm um papel muito importante no sistema internacional e que de uma forma ou de outra podem ser considerados também como potências. Então, mas de qualquer forma acho que é meio complicado a gente começar já falando dos países. Então eu queria trazer algumas definições assim que a gente possa usar com relação a isso para que fique um pouco mais claro quando a gente for falar desses países em si. Então, se a gente for pegar aí essa ideia de potência, a gente vai entender que essa potência ela tem uma visão e ela é construída mais ou menos a partir de uma visão bem materialista, né? Então, acaba sendo uma potência aquele país, aquele estado, né, que de uma forma ou de outra tem algum tipo de capacidade material que acaba tornando ele relevante ou importante, né? Então, por exemplo, se a gente for parar para pensar, esse termo potência, ele vem lá do final do século XIX, então ele é um conceito já antigo. Ele vem daquelas classificações que se tentava fazer sobre os países nesse período, que é um período de competição entre grandes potências. Na época, né, depois do Napoleão, lá no século XIX, depois das guerras napoleônicas, a gente tem justamente uma disputa no sistema internacional, ainda localizado esse sistema internacional, sobretudo na Europa de Norte, no Atlântico Norte, né, na parte europeia do Atlântico Norte, e a partir daí a gente tem uma disputa, né, entre Inglaterra, França, a Espanha que vai perdendo força, a Suécia que vai perdendo força, a Áustria que vai surgindo e a Rússia também que vai assumir um lugar bem importante nessa lógica de relacionamento entre os países. E não à toa, a literatura sobre geopolítica clássica, ela começa justamente nessa tentativa de estabelecer quem são as potências. Né? Se a gente for ver lá os trabalhos, por exemplo, do Halford Mackinder, que desenvolveu o conceito de poder terrestre, ou se a gente for observar os trabalhos do Mahan, né, do Alfred Mahan, que desenvolveu a ideia de poder marítimo, ou poder aéreo ainda do Seversky, ou ainda a teoria do Rimland, desenvolvida pelo Nicholas Speakman, a gente vai ver justamente que os cálculos que eles tentavam fazer eram mais ou menos o cálculo de tentar identificar de uma forma ou de outra qual era o principal ativo que aquele país tinha. Quando Mackinder fala, na verdade o poder está localizado na extensão terrestre de um país, ele está falando, bom, os países com maior território são aqueles melhor localizados e com maior mobilidade, né, porque não ficam dependendo do mar, ao que o Mahan meio que responde, né, nessa conversa teórica, né, não diretamente, mas uma conversa teórica, que na verdade a Terra ela dificulta e na verdade a conquista de uma certa preponderância no sistema internacional, se a gente for se basear, por exemplo, no caso da Inglaterra, que era para quem o Mahan observava e olhava com muito cuidado, que na época era a principal potência mundial depois do Napoleão, é o controle dos mares, controle do comércio e controle naval dos mares, né? O que vai acontecendo? Depois do fim desse período da geopolítica clássica, que a gente pode colocar aí mais ou menos
com o fim da Segunda Guerra Mundial, a gente vai entender, a gente vai ter que, de uma forma ou de outra, revisar esse conceito de potência, né? Por um lado, porque até segundo um dos teóricos do nazismo, mas que pensa como poucos a cabeça do Estado, que é o Carl Schmitt, começa a surgir uma outra discussão a partir da Segunda Guerra Mundial, que é a discussão econômica. Então aí que a gente vai começar a ver, por exemplo, a proliferação de ações econômicas entre os países. Não só o mercado comum, ou a Comunidade Europeia do Carvão e Aço, que depois vira mercado comum europeu, Comunidade Europeia, enfim, a União Europeia, no século XXI, mas também a forma de metrificar quais países são mais poderosos que os outros também começa a vir a partir dessa perspectiva pautada na economia, né? As maiores economias do mundo, que durante os anos 90 e o começo dos anos 2000, por exemplo, foram aqueles que, de uma forma ou de outra, delinearam as principais políticas que aconteceram ao redor do mundo. Então a gente tem aí um papel bem importante dessa qualificação, e aí a gente já vê um pouco essa discussão sobre potências como algo material. Tanto que a gente fala potência econômica, potência militar, potência nuclear, né? A gente vai colocando aí essas questões materiais como elementos que nos permitem, de uma forma ou de outra, identificar quem são essas potências, quais são esses países que mais dominam esse tipo de capacidade, digamos assim, né? No dicionário de segurança e defesa, do professor Hector Luiz Sampierre, deixa eu pegar aqui para a gente mostrar, e da professora Marina Vitelli, que é esse dicionário de segurança e defesa aqui, de 2018. Essa edição que eu tenho aqui é da Unesp e da imprensa oficial do estado de São Paulo. Tem um verbete sobre potência, e é bem interessante porque eles falam justamente, não necessariamente das capacidades, porque aí tem um ponto bem importante, assim. Hoje em dia nós falamos de potências econômicas, mas não muito tempo atrás, a questão de algumas décadas atrás, a gente falava de potências nucleares, ou seja, os países que estavam hierarquicamente melhor colocados eram aqueles que tinham acesso a armas nucleares, né, e não necessariamente aqueles que tinham a melhor economia. No caso da economia industrial do capitalismo do século XX, na verdade as duas coisas estavam em conjunto. Mas é interessante a gente perceber que nem sempre a gente está falando das mesmas potências se a gente fala do tipo. O que é mais importante? Então os professores Galvão e Pontes, nesse verbete, eles falam o seguinte: tornar-se potência nas relações internacionais dependeria, então, da construção de capacidades, isso que a gente está chamando, que eu chamo mais de recursos, né? População, economia, tipo de armamento, enfim, né? Mas que servem como fruto de identificação de constrangimentos e incentivos pelos outros atores internacionais. Então aí tem uma coisa bem interessante, que é tentar identificar as potências não necessariamente por elas mesmas, mas como que elas são vistas pelos outros países. No caso do Brasil, por exemplo, é muito interessante a gente perceber que a consideração de que os Estados Unidos é uma potência regional não impediu o Brasil, por exemplo, durante a ditadura civil-militar de 64 a 85, mas principalmente na segunda metade da ditadura, do Brasil de tentar executar uma política externa independente. Então, os Estados Unidos apareciam lá como potência, mas eles não constrangiam a atuação do Brasil. E isso é muito interessante porque isso mostra que as potências, elas agem de uma forma, elas são mais representativas de uma forma ou de outra, justamente a partir do momento que elas começam a condicionar de uma forma ou de outra a formulação e a execução da política externa de outros países. E aí nessa questão de política externa, que é algo interessante da gente perceber, né? Porque, vejam, quando a gente para pensar, né, a gente geralmente fala, né, potência econômica. E quando a gente fala potência econômica, as 10 maiores economias do mundo, né, a gente tem uma das maiores economias do mundo que até hoje não tem forças armadas, em razão do fim da Segunda Guerra Mundial, que é o Japão. Né? O Japão até hoje tem apenas forças de autodefesa, de segurança e policiamento. A força armada que sustenta a defesa do Japão é aquela dos Estados Unidos, justamente em razão do fim da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente vai perceber aí que não necessariamente esses países terem influência no sistema internacional significa que eles são potências. Porque se a gente pegar um setor específico, às vezes eles são potência numa área, mas não na outra. O Brasil, durante muito tempo, teve muita influência
por exemplo, na discussão ambiental, né? E agora a gente está perdendo essa qualificação recentemente em razão de várias coisas que vêm acontecendo. Então é interessante a gente perceber que são potências aqueles países que conseguem meio que servir como constrangimento ou incentivo para a atuação de algum país. E aí que é interessante a gente observar Estados Unidos e China, né? Quando a gente fala, nova Guerra Fria, quando alguém comenta, né, a gente está voltando para esse processo e tudo mais. Na verdade, é interessante a gente questionar isso e verificar se é essa mesma realidade, se a gente está chegando numa Guerra Fria. Porque durante a Guerra Fria, a gente tinha superpotências que acabavam de uma forma ou de outra reunindo na sua atuação e dentro do seu bloco, para usar esse termo que é muito utilizado para se referir à Guerra Fria, vários aspectos, uma centralidade econômica, uma centralidade política, normativa, uma centralidade técnica, uma centralidade cultural, né, que faziam desses países superpotências, justamente por amealharem de uma forma ou de outra todos esses elementos diante daqueles países que estavam dentro do seu bloco. O que acontece? Se a gente for olhar para hoje em dia, é difícil a gente falar que tem superpotências, né? Por quê? Porque os Estados Unidos continuam sendo o país com maior capacidade militar do mundo, não necessariamente o maior exército ou as maiores forças armadas em número de tropas, mas com certeza a mais eficaz e a mais eficiente e aquela com maior quantidade de tecnologia investida. E a China hoje é a maior economia, ao mesmo tempo a Rússia perdeu capacidade política, perdeu capacidade econômica, mas ainda é uma potência nuclear, caminho que talvez seja aquele que vai ser seguido pelo Reino Unido, que está perdendo cada vez mais importância no cenário internacional desde o Brexit. Então é interessante a gente perceber isso para que a gente possa realmente se questionar e ver quem é de fato uma potência, quem não é uma potência, né? Tudo isso desemboca um pouco na discussão sobre o Brasil, que sempre é tratado principalmente pelos brasileiros como uma potência regional, mas aí a gente quer ver com vocês se vocês querem que a gente fale sobre potências regionais, complexos regionais de segurança, enfim, questões mais regionais. Se vocês têm interesse em falar sobre isso, coloquem aqui nos comentários, não esqueçam de se inscrever, de curtir esse vídeo e de falar aí o que vocês querem, tá bom? Gente, muito obrigado, espero que vocês fiquem bem seguros aí e até a próxima.